Colocar lá atrás, lá com a missionária Raquel, para conversar um pouco, e nós vamos conversar com os homens. Mas nós vamos falar hoje sobre os sinais se o seu casamento está acabando. Eu gostaria de ler dois textos com você. O primeiro está em Gênesis capítulo 2, né? Tem muita gente que está com a Bíblia. Versículo 24. E depois nós vamos ler Malaquias 2,16. Gênesis 2,24 diz assim, ó: por isso deixará o homem pai e mãe, e vai se unir à sua mulher, tornando-se os dois uma só. Então vamos lá. Deixa eu explicar o que isso significa. Isso aqui é muito forte. Imagine que esse café aqui é o pastor Carlos. E essa água aqui é a missionária Raquel. Então nós decidimos nos casar. Nós deixamos nossos pais. E o que aconteceu? O que a Bíblia ensina? Que nós dois, quando nos unirmos, nos tornamos um só. Agora eu quero que você me explique, tem como separar isso aqui? Aí a Bíblia diz: o que Deus uniu, não separe o homem. Então, se houver o divórcio, né, que eu acredito que alguns aqui já provaram a tragédia de divórcio, o que acontece? Quando eu que Deus me guarde, sem Jesus tem maneira, mas se eu me separar da missionária, o que acontece? Eu vou levar a missionária comigo e ela vai me levar com ela. Você sabia disso? E isso vai afetar toda a minha vida. Então, quem aqui já casou com pessoas do segundo casamento, sempre vai ter uma interferência, quer seja emocional ou até no mundo físico, vinda do ex ou da ex. Sim ou não? Sim. Acontece. Por quê? Porque você quebrou uma aliança. Então, quando você se torna uma só carne, não tem como dividir. Se você dividir, você vai rasgar e vai criar uma cicatriz. E aquela marca vai ficar para o resto da vida. E aí, a gente tem tratado esses dias muito, mas é muito divórcio. Chega a ser assombroso a quantidade de casal que nos liga dizendo: eu vou me separar. Porque quando já vai procurar ajuda, o problema é esse, né? Que quando vai procurar ajuda, já vai com o divórcio na cabeça. Não chega antes, que nem o caso da minha nora com o meu filho, né? O que acontece? A gente nem imaginava, eu veio igual uma bomba. Por quê? Parecia que estava tudo. Então mantém a aparência para todo mundo, mas em casa o casamento já acabou. E quando o homem ou a mulher vai procurar um conselho, ele já vai com a palavra divórcio: eu vou me separar. E ele já está cheio de argumento, dizendo que não quer mais a pessoa. E aí, meu irmão, existe essa questão, que agora Malaquias, capítulo 2, versículo 16, é um texto muito forte, mas necessário que haja leitura aqui nessa noite. Olha o que diz aqui, ó. Malaquias, capítulo 2, versículo 18. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Repita comigo: Deus odeia o divórcio. Porque o divórcio é uma catástrofe. O divórcio é uma tragédia. Então eu já conheci pessoas que já estão no 5º casamento. O problema está na mulher, por exemplo, esse é um homem que eu conheço que está no 5º casamento. O problema está na mulher ou está nele? Está nele. Então ele tem um problema na alma que ele não trata, e ele coloca a culpa na companheira. Como também tem mulheres que estão em vários relacionamentos.
E veja, cada pessoa que se casa, olha só a outra tragédia, fica trazendo a pessoa para dentro do novo relacionamento. Então isso traz uma doença na alma. Uma doença na alma. Então antes que o divórcio aconteça, é importante você fazer seminário de casal. Você fazer terapia, né? Todos aqui conhecem o pastor Ivan é meu terapeuta da missionária, terapeuta de toda a minha família. O pastor Ivan conhece toda a história, todos os pontos da minha vida e da vida da minha família, ele sabe. Estou brincando, entre aspas, porque tem coisas que você só vai falar para determinadas pessoas. Agora, só para você entender, vamos ver se o nosso casamento, né, antes que você aconteça essa tragédia, ele está caminhando para o divórcio, ele está acabando. Primeiro sinal, se um casamento está acabando, olha lá, não existe mais prestação de conta. Então, começa-se a ter uma vida de solteiro estando casados. Esse já é um sinal. Então, eu começo sempre pelo celular agora, na geração Z, né? Não deixa pegar no celular. Aí sai, chega a hora que quer e não presta conta do horário que chegou. E aí você não sabe o que está acontecendo na vida da esposa, e a esposa não sabe nada do que está acontecendo na vida do marido. E isso está acontecendo. Esses dias eu estava vendo um negócio no Instagram, tem uma artista que declarou que na casa dela, ela dorme num quarto e o marido dorme no outro, e quando eles querem ter relação, eles se unem, porque cada um tem a sua vida. E não existe isso no casamento. Então, quando você parte para a independência de não prestar conta, por exemplo, tua esposa não sabe quanto você tem no banco, que dívida você tem, você não sabe as dívidas da tua esposa, e um não sabe nada da vida do outro, o que está acontecendo? O casamento está acabando. Por quê? Porque você está assumindo a sua independência e você quer voltar a viver como solteiro estando casado. E isso é impossível. É impossível, né? Você ter uma vida independente estando casado. Então, o casamento é deixar para se tornar um. Tem como eu esconder algo de mim mesmo? Sim ou não? Não tem. Então, se eu esconder, eu vou trazer prejuízo para um ou para dois? Para dois. Então, só para você entender, não existe meu dinheiro, meu cartão, meu celular, meu Facebook, meu WhatsApp, minha casa, meu carro. Isso não existe no casamento. É tudo nosso. Então, tem muitos casais que estão perecendo. Por quê? Porque querem viver vida de solteiro estando, e não existe, meu irmão. Não existe. E se estiver existindo, significa que o teu casamento está caminhando para o fim. Por quê? Porque